Máquinas térmicas são máquinas que transformam calor em trabalho mecânico. Isto é, quando uma fonte de calor leva uma substância de trabalho de um estado de baixa temperatura para um estado de temperatura mais alta. Apesar de sua limitação de eficiência, existe uma grande vantagem, que são várias formas de energia que podem ser transformadas em calor, como reações isotérmicas, absorção de luz de partículas energéticas, fricção, dissipação e resistência. Como a fonte de calor que abastece a energia térmica da máquina pode ser gerada virtualmente por qualquer tipo de energia, estas são extremamente versáteis e com enorme gama de aplicação. Thomas Savery nasceu em Chilton, Inglaterra, em 1650. Foi um rapaz de educação muito fina, tomando grande gosto pela mecânica, matemática e filosofia natural. Tornou-se engenheiro militar, chegando a capitão em 1702. Savery empenhava muito tempo para suas experiências. Ele gostava muito de inventar e construir vários tipos de aparelhos, mas se destacou mesmo com a máquina a vapor. Sua primeira máquina a vapor realmente prática possuía válvulas operadas manualmente abertas para permitir a entrada do vapor em um recipiente fechado. Despejava-se água fria no recipiente para resfriá-lo e condensar o vapor. Uma vez condensado o vapor, abria-se uma válvula de modo que o vácuo no recipiente aspirasse a água através de um cano. A invenção do motor a vapor, no século XVIII, deu início à Revolução Industrial, facilitando a produção em massa nas fábricas e os transportes. Foi então que entrou em ação o projeto de Savery, que utilizava o vácuo para elevar a água do fundo das minas, e funcionava da seguinte forma: um cilindro era preenchido com vapor em alta pressão e resfriado rapidamente. Quando o vapor se condensava, um vácuo era produzido no interior do cilindro, fazendo então com que a água do fundo da mina preenchesse o espaço do cilindro. Por meio de um jogo de válvulas, a água era retida no interior do cilindro, e quando esse se enchia novamente, com vapor em alta pressão, a água era bombeada para fora da mina. Resolvia-se assim o problema da água no fundo da mina e superava-se a dificuldade dos 10 metros de altura. Apesar da genialidade da invenção, a máquina de Savery apresentava algumas desvantagens. A principal delas era a utilização de vapor em alta pressão, que muitas vezes causava explosões e acidentes. O motor de Savery não possuía qualquer pistão, e não havia partes móveis exceto pelas torneiras, e era chamada Mines French Machine, e que foi substituída pelo pistão de Newcomen com um motor inventado em 1705 por seu sócio Thomas Newcomen. O pistão de Newcomen, patenteado 7 anos depois. Savery morreu em Londres em 1715. Depois disso, vários de seus motores sofreram melhorias. Funcionamento. Basicamente, uma máquina térmica é constituída por uma fonte quente e uma fonte fria. O calor vindo da fonte quente com a temperatura elevada flui para a fonte fria a menor temperatura. Neste caminho, parte do calor é transformado em trabalho, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, a máquina térmica transforma o calor, energia, em trabalho mecânico como levantar, movimentar ou misturar algo. Para que ocorra a realização de trabalho, a máquina depende de um combustível, fonte de energia. Então, essa faz com que se haja um processo de combustão, transformando o combustível em energia térmica de um gás. O gás, por sua vez, irá se expandir realizando trabalho, enquanto sua temperatura diminui e havendo. O que acontece com o restante da energia que foi transformada em trabalho? As máquinas térmicas obedecem à primeira lei da termodinâmica, pois parte da energia na forma de calor que recebem é transformada em trabalho. Esta é a parte da energia útil. A outra parte é transformada em variável de energia interna. Esta parte representa a quantidade de energia não aproveitada. A parte de calor que não foi utilizada para a realização de trabalho é cedida para a fonte fria ou é dissipada. Portanto, é impossível transformar todo o calor em trabalho. Então, é impossível que uma máquina térmica tenha 100% de eficiência. É possível uma máquina realizar trabalho contínuo? Uma máquina desse tipo chama-se moto perpétua ou moto contínuo e produziria trabalho a partir do nada. Mas isto é impossível, pois sempre haveria perda de energia por atrito das peças ou por resistência do ar. Na máquina, parte da energia é perdida a cada ciclo, e para funcionar como um moto contínuo, teria que criar energia, o que viola o princípio da conservação de energia ou primeira lei da termodinâmica. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma em outra.
E mesmo que toda a energia fornecida ao sistema fosse conservada, apenas uma parte seria reaproveitada para a realização de trabalho, pois, pela segunda lei da termodinâmica, nenhuma máquina térmica converte todo o calor em trabalho. Alguns exemplos de máquinas térmicas. A locomotiva a vapor foi criada pelo engenheiro inglês Richard Trevithick. O objetivo era que a locomotiva substituísse os cavalos que tinham de puxar carros com cargas pesadas de uma siderúrgica para um canal próximo. Para isso, ele juntou duas invenções já existentes, o trilho e o motor a vapor. Colocou este nos trilhos e usou a sua potência para dirigir as rodas. Em 13 de fevereiro de 1804, o trem fez sua primeira viagem. Viajou a distância entre uma siderúrgica e um canal próximo a uma velocidade de 8 km por hora. A primeira turbina a vapor foi construída no ano de 1883 por Gustave de Laval e era usada para gerar eletricidade ao queimar carvão, pois, com a ajuda do calor liberado na combustão do carvão, a água evapora e o seu vapor impulsiona as turbinas que fazem girar os geradores elétricos. Existem vários métodos de funcionamento de turbinas a vapor. A turbina Curtis, onde a pressão do vapor que sai da caldeira se transforma completamente em velocidade. A turbina de ação. O vapor, ao sair da caldeira, perde apenas parte de sua pressão, consequentemente, sua velocidade é menor. A turbina de reação. O vapor adquire velocidade adicional e se reduz a pressão nas rodas. A turbina a vapor apresenta um rendimento maior que as turbinas a gás, mas a relação entre o peso e potência é muito desfavorável, pelo que só se aplicam a instalações fixas, geralmente como grupo gerador nas centrais térmicas e como grupo propulsor nos grandes navios.